Fala, meus amigos torcedores, vem comigo, o mundo é uma bola e aqui a gente sempre joga juntos. Vamos falar de mais uma rodada que terminou ontem, né? Para os times paulistas, pelo menos terminou ontem. Hoje tem mais um jogo que complementa a rodada. Gostaria de falar primeiramente que não consegui subir um vídeo ontem porque tinha alguns assuntos particulares a resolver, né? Não consegui fazer o pré-jogo. Porém, estamos aqui, vamos falar dos times paulistas, né? A rodada de ontem, para essas equipes aí. Boa para alguns, para outros nem tanto, né? Como de praxe, vamos começar pelo Tricolor São Paulo, Tricolor do Morumbi, que abriu a rodada ontem dos times paulistas. Foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, estádio Newton Santos, estádio do Engenhão. E saiu com mais um empate, né, pessoal? São Paulo é o time dos empates nesse campeonato. 4 jogos, 4 empates. Até então não foi muito ruim, né, o resultado, tendo em vista que fora de casa, só no contexto do campeonato, não foi bom. Por ter empatado já ao quarto jogo seguido. Gols de Ferreirinha, como sempre, né? Ferreirinha fazendo a diferença aí. Quarto gol dele aí nos últimos 3 jogos. E o André Silva. André Silva que entrou no lugar do Caleri, que saiu lesionado, né? E já vamos falar do Caleri. Lesão séria aí, viu? Pelas notícias de hoje aí. Com esse empate, o tricolor do Morumbi fica na 16ª posição com 4 pontos. 4 jogos, 4 empates, 4 pontos. O primeiro time fora do Z4. Último time aí, antes da zona da degola, né? E o próximo jogo do São Paulo vai ser no domingo, o clássico Sansão, no Morumbi às 16, contra o Santos, que vem de vitória, hein? Para quem assistiu o jogo ontem, pessoal, para quem assistiu, foi de arder os olhos, né? Principalmente depois que o time do Botafogo conseguiu o empate, né? O São Paulo vinha bem no jogo, tocando bem, né? Depois que virou, né? E no segundo tempo, como sempre, recuando o time, aí era de se esperar o empate. Se tem mais 10 minutos, São Paulo levava até a virada, hein? E acredito eu. Assim que o juiz apitou o jogo, para quem viu, quem estava assistindo aí na TV mostrou, o Luciano e o Alan Franco. O Alan Franco chamou o Luciano ali e começou a fazer umas cobranças, né? Porque o Alan Franco é defensor. E o Luciano, como meio ali, eu acho que tinha que estar ajudando um pouquinho mais, né? Não produziu nada e não conseguiu ajudar o time aí na parte defensiva, né? Que o São Paulo só se defendeu no final do jogo aí, né? Principalmente depois do empate. E logo depois o André Silva também encostou no Alan Franco ali, aí foi uma discussão um pouquinho mais acalorada, que logo foi separado pelas equipes, pelos colegas de equipe, os famosos deixa pra lá, né? A notícia, há boatos que os bastidores de São Paulo, o vestiário de São Paulo não tá bom, também é de se esperar, né? Porque o time não consegue ganhar, o time não consegue produzir, né? Nos jogos, seja Libertadores e seja Brasileirão, principalmente em segundos tempos, que o São Paulo sempre toma muito sufoco aí, né? O Caleri, num lance ali com o Marlon Freitas, né? Um lance que não teve violência do Marlon Freitas, assim que o Caleri foi colocar o pé de apoio no chão, né? Sentiu um joelho. E de imediatamente ali o pessoal começou a chamar médico ali e tal, já via que não seria nada bom ali, né? Para o atleta. Os médicos entrou ali, né? Conseguiu dar uma amenizada na dor, tanto que ele não precisou de maca, ele saiu andando, né? Caminhando, mas com muita dificuldade. E hoje saiu a notícia, né? Depois de exames preliminares aí, saiu a notícia que ele rompeu o LCA. Ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. 9 meses, pelo menos 9 meses fora, ou seja, só volta ano que vem aí, né? Perdemos mais um atleta aí, além do Lucas Moura, Pablo Maia, que tinha se lesionado, Oscar, agora o Caleri, mais um titular, né? Mais um titular. Melhoras para o nosso camisa 9 que passará por cirurgia na próxima semana. E a notícia que se tem, que depois dessa lesão do Caleri, a diretoria São Paulina vai até a Europa tentar alguma contratação aí, né? Para suprir a ausência do Caleri. E agora sem Caleri, o Zubeldia tem no elenco como atacantes o André Silva e o Rian Francisco, né? Quem sabe agora o garoto atacante da base tenha mais minutos, né? Assim como o Lucas Ferreira e o Alves, né? Tá tendo aí. Ontem o Alves titular e o Lucas Ferreira, opção no banco, entrou no segundo tempo. No resumo do jogo, pelo que eu vi, São Paulo fez até um bom jogo, né? Foi uma boa escalação também, né? O que não estava sendo bem feito na visão dos torcedores, são na maioria dos torcedores, não estava sendo
não estava tendo boas escalações aí pelo Zubeldia. São Paulo saiu na frente do marcador com o Ferreirinha, né? O Ferreirinha fez o gol aos 21, novamente ele. E o Botafogo empatou em seguida, 3 minutos depois, aos 24, né? Aí começou um pouco mais de pressão do time do Botafogo. E o São Paulo tocando, né? Valorizando a bola ali, como sempre faz, para poder se defender, valorizando, sair no contra-ataque. E aos 55 minutos, para quem viu o jogo aí, foi um jogo muito acréscimo no primeiro tempo, por causa do VAR, lesão, lances que teve a interferência do VAR, aí teve muito acréscimo. Aí aos 55, com 10 minutos de acréscimo, o Ferrarese fez um gol, só que o VAR chamou e entendeu que o Alves, antes da bola chegar no Ferrarese, o Alves estava em posição de impedimento, voltando de impedimento, ele interferiu na jogada ali. Na minha opinião, sem o clubismo, eu acho que ele não teve interferência direta, porque a bola não está indo para o gol, não está tendo interferência, a bola está vindo sentido escanteio, os defensores ali não foi influenciado na ação dele, a bola subiu para o Ferrarese, que fez o gol, porém foi anulado, né? E aos 58, 13 minutos de acréscimo do primeiro tempo, numa boa trama do ataque São Paulino ali, o Ferreirinha conseguiu achar o André Silva sozinho no meio da área, que fez o gol, dando a vantagem para o São Paulo. São Paulo foi para o intervalo em vantagem, né? No segundo tempo, o Botafogo começa com muita pressão, né? Partindo para cima do São Paulo, e o São Paulo valorizando com bons contra-ataques. Só não conseguiu arrematar e fazer o gol, né? Para matar o jogo. Se faz o terceiro ali, matava o jogo. O Luciano e Enzo Dias entram no segundo tempo nos lugares do Wendel e do Alves, que estava muito cansado. E o meio do meio campo para o ataque, o Luciano ontem, nossa, cara, arde os olhos, sangra os olhos de ver o Luciano jogando a vontade dele, quando ele tá jogando, principalmente quando ele no segundo tempo, que ele faz as birrinhas dele, né? E aí todo jogo ele tem que estar jogando. E foi de doer. Ele andando em campo, o Alves saiu cansado, mas produziria muito mais do que o Luciano. E aí o time perdeu poder de ataque, com o Luciano no meio. O André Silva não é o centroavante que segura o zagueiro, faz pivô como o Caleri. Aí São Paulo começou a levar sufoco. O Botafogo jogando em casa era de se esperar. Enfim, aos 84, depois de muita pressão, né? E o Rafael sempre, como sempre aí nos últimos jogos, salvando o São Paulo. Só que chegou uma hora, não conseguiu salvar, né? Não deu. O Igor Jesus subiu de cabeça ali depois do cruzamento na área e fez o segundo gol. Empate do Glorioso. Depois disso, só o Botafogo jogou, só o Botafogo conseguiu jogar, São Paulo muito acuado. Acho que foi até por isso que teve aquela discussão no final do jogo. O time deles atacou muito ali, porém não conseguiu fazer o terceiro, né? O jogo terminou empatado, graças ao Rafael novamente, reforço aqui, né? E o São Paulo não tem reação, São Paulo não tem poder de reação quando leva empate, quando leva gol, principalmente jogando fora. Isso é uma coisa que o Zubeldia vai ter que tentar solucionar, pelo menos até o jogo de domingo contra o Santos. A informação é que se tem é que ele está garantido pelo menos até o Clássico, não se sabe depois do Clássico o resultado se vai segurar ou não. Mas ele também olha para o banco, né? A gente tem que ver também que ele olha para o banco, ele não tem muitas opções, né? Com os titulares, Lucas, Oscar, Caleri agora lesionado, Pablo Maia também, que era titular, ele não tem muitas opções, né? Não, como vai cobrar se não dá opção pro treinador, né? Enfim. Próximo jogo do São Paulo será domingo em casa contra o Santos, às 16 horas, hein? Não perca aí o jogão aí, hein? O Santos vem de vitória, São Paulo pressionado demais aí, Zubeldia pressionado. Enfim, no sábado a gente fala mais um pouco desse jogo aí. Vamos falar um pouco mais dos resultados dos times paulistas. Ontem, os 6 times paulistas entraram em campo ontem, né? O Bragantino foi até Recife e conseguiu a vitória de 1-0 sobre o Sport lá na Ilha do Retiro, gol do lateral Juninho Capixaba. O Mirassol, hein? Mirassol surpreendeu o Grêmio em casa, 4-1. 4-1, dizem que o treinador não ia segurar a onda depois dessa
sacolada, né? 4-1. 2 gols do Reinaldo e 2 gols do lateral, né? Daniel, se não me engano é Daniel Borges. Ou seja, 4-1. Reinaldo fez 2 gols, Reinaldo ex-lateral do próprio Grêmio, hein? E do São Paulo também. O Corinthians recebeu o Fluminense. O Corinthians tava vindo de alguns resultados não tão bons, né? Só que não estava pressionado, eu acho que devido a ter ganho o campeonato paulista, né? Só que o treinador já estava sofrendo bastante pressão no cargo, né? Depois do resultado do meio de semana. Não estava bem. E perdeu de 2-0 para o Fluminense em casa. O que não é normal, hein? Não é normal o Corinthians perder em casa, hein? Dentro da arena aí, com a pressão da torcida ali, isso um ótimo resultado aí do Renato Gaúcho e do Grêmio. E após a partida, o Memphis deu uma forte declaração ali, né? Que precisam, entre aspas, tomar vergonha ali alguns dos seus colegas de equipe aí e render um pouquinho mais, né? Falando que o Corinthians tem que mudar a postura nos jogos, mostrando aí uma certa insatisfação com seus colegas de clube. E esse foi o último jogo do Ramon Dias na direção do Corinthians. Ramon Dias caiu hoje. Caiu hoje após a derrota de hoje, não conseguiu segurar, conseguiu se manter no cargo. Segundo as fontes aí, né? Todo mundo falando aí que o Corinthians tá atrás do Dorival, né? Não tem nada certo ainda, né? Pelo menos não mostraram nada ainda concreto. Mas tá muito próximo de assinar com o Dorival. Técnico que também que é soldado por outras equipes aí. São Paulo, Grêmio, são uma delas, né? Vamos ver os próximos capítulos dessa novela aí. Dorival e os clubes interessados. O Palmeiras, novo vice-líder do campeonato. Líder até o Flamengo jogar, né? Depois que o Flamengo jogou ontem, fez 6-0 no Juventude em casa ontem. Flamengo líder devido ao saldo de gols, né? 6-0 é muito gol. Aí o Palmeiras foi até o Sul jogar com o Internacional lá no campo do Inter, né? Abel Ferreira, que estava insatisfeito até então com a equipe, conseguiu derrubar a vencibilidade do Inter lá na casa do adversário, vencendo por 1-0. Gol do Facundo e com isso assumiu a vice-liderança, perdendo apenas no saldo de gols para o Flamengo. 10 pontos para cada time. Aí, ó, eu falei no meu vídeo passado aí, ó, que o Abel é um ótimo treinador. É só com o tempo, cara. Com o tempo ele consegue arrumar esse time aí. E é entre os dois aí, ó. Na minha opinião, entre os dois vai ficar o Brasileirão desse ano aí, ó. É entre Flamengo, não sai disso aí, Flamengo ou Palmeiras. De novo. O Santos venceu o Galo ontem na Vila, né? Golaço lá do Zé Ivaldo e o gol também do Barreal. O Santos fez uma ótima apresentação ontem, jogou muito. Dominou o Galo em casa ontem, por mais que o Galo não venha de bons resultados, né? Mas é um time com muita estrela ali, né? Com Arana, não jogou ontem, mas tem Hulk, Scarpa, Rony. O Santos dominou o Atlético lá e venceu por 2-0. A notícia ruim é que logo após o segundo gol santista, o Neymar sentiu novamente lesão na coxa, né? E pediu para ser substituído. Mais um tempo fora de combate aí pro Neymar, né? Que o Neymar é o cara que acho que dá o brilho do Santos ali. Por mais que ele não esteja bem, mas ele em campo ali, ele anima muito mais a equipe. Ele traz o brilho da equipe do Santos, que em casa é muito forte, hein? Brasileirão volta ao final de semana? A gente vai falar mais no sábado sobre os times paulistas aí na competição. O Corinthians joga em casa sábado contra o Sport. Domingo teremos São Paulo e Santos no Morumbi, né? E mais tarde, às 6h30 lá em Fortaleza, o Fortaleza recebe o Palmeiras, vice-líder Palmeiras, aí buscando a liderança. Certo, rapaziada? Nosso vídeo por hoje é isso. Eu gostaria novamente de pedir que vocês, que não é inscrito, que caiu aqui de paraquedas, que se inscreva no meu canal Pilha 17, vamos estar falando sempre de esporte aí. Temos alguns projetos aí para frente aí. E se inscreva, ative as notificações, curta, comentem, compartilhe à vontade, ajuda o nosso canal aí, pessoal. Em breve teremos novidades para vocês aí, e eu vou mostrar nos próximos vídeos aí, certo? Vem comigo, o mundo é uma bola, e aqui a gente sempre joga junto. Valeu, abraços, fui!